Então, olá pessoal, boa noite. Então, oficialmente iniciando o nosso Web4 Meeting. Para quem ainda não é o meu aluno, estou fazendo aqui uma experiência de teste. Eu abri lá no grupo da AWS para o pessoal vir, né? Por que não a gente trocar informações, experiência e junto a gente vai aprendendo aí para tirar a certificação ou mesmo evoluir o nosso conhecimento de AWS, tá bom? Então, esse é um plantão de dúvidas e resolução de simulados que eu faço com alguma frequência, e aí neles vocês podem expor alguma dúvida que você esteja estudando ali do material, ou eu posso ir direto para o detonado. O que, que eu faço? Nesse caso específico, eu selecionei 10 questões de diferentes serviços ali da AWS e a gente vai fazendo um detonado, entendendo a forma de pensar da AWS, porquê daquela resposta, a solução que melhor atende os cenários. Beleza? Beleza. Legal. Tiago, algum de vocês querem tirar alguma dúvida, compartilhar experiências do curso? Eu acho que eu vou ficar mais de ouvinte mesmo. Beleza, não, fica tranquilo. John, tá me ouvindo, meu amigo? Opa, Diogo, tô ouvindo sim. Legal, você é um cara ativo que participa bastante, hein? Tira as dúvidas, legal, tô gostando de ver. Participo na medida possível. Legal. Tem alguma dúvida específica, John, que você queira tirar ou posso iniciar essa questão Não, do pode, detonado? pode iniciar, Diogo, pode iniciar. Legal, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, a primeira questão, vou ler em conjunto com vocês, e aí depois, se algum de vocês quiser tentar um chute, uma pequena explicação, fica à vontade, tá bom? Essa é a ideia da gente aprender, errar e construir. Então aqui ele está dizendo que uma empresa fez o deploy, né, de um novo serviço de web, mas ela não tem certeza de quantos consumidores, quantos clientes vão ser atraídos, ou seja, a utilização desse sistema. Isso é a primeira informação importante, tá? Sempre que a empresa não tiver uma previsibilidade de acesso, você já tem que ter em mente algum serviço escalável, porque eu não sei se 2 servidores vão dar conta, eu não sei, por exemplo, se a minha instância RDS que eu coloquei ali, por exemplo, um tamanho medium, se ela vai dar conta. Então, essa é uma variável que a gente já tem em mente, tá bom? E aí a dica que eu dou para vocês, sempre que você não tiver previsibilidade de acesso, você tem que pensar em serviços da AWS que fazem o auto-scaling nativamente ou algum serviço que você faz ali o deploy e que ele consegue fazer o auto-scaling de alguma forma, tá bom? E aí, continuando aqui na questão, however, ou seja, entretanto, a companhia não está disposta a tolerar nenhum downtime, ou seja, ela não quer tolerar nenhuma interrupção dos serviços. E aí a questão coloca para a gente o que um arquiteto de soluções recomenda para a empresa para manter a sessão dos usuários. Esse Current Session Data seria o cookie de sessão, tá? Então imagina que vocês, por exemplo, entraram no site da Web4, você se autenticou, você gerou um cookie de sessão. Isso é muito importante, por quê? Se você mantém esse cookie de sessão, por exemplo, em um servidor web, e esse servidor web cai, você tem uma disrupção para o seu usuário, porque você perdeu aquele estado de sessão. Ok? Então, é mais ou menos dentro desse contexto que a AWS, que a questão aqui está pedindo para a gente dimensionar uma solução. Aí a opção A, a gente trataria isso com o Amazon EC2, opção B, o Amazon RDS, opção C, o AWS CloudTrail, opção D, o Amazon DynamoDB. Só relembrando aqui um pouquinho dos serviços, né? O Amazon EC2, a gente está falando dos servidores virtuais da AWS. Esse caso que eu comentei, por exemplo, se a gente fosse colocar o cookie de sessão no próprio servidor web, Amazon RDS é um serviço de banco de dados relacional gerenciado da AWS. CloudTrail é aquele serviço que vai fazer login, ou seja, ele é como se fosse o olho que tudo vê dentro da AWS. Então, se eu alterar um security group, por exemplo, se eu lançar um EC2, as interações com o serviço da AWS, ela gera login, gera trilha de auditoria e é o CloudTrail que vai estar permitindo isso para a gente, tá bom? Para a gente identificar esses logs de auditoria, e o Amazon DynamoDB, banco de dados
não relacional da AWS, recomendado para alguns casos de uso. Vou só fazer uma pequena pausa aqui, ver se eu consigo mostrar o ponteiro aqui, porque aí eu aponto o ponteiro. Você entregou a resposta. Pois é, né? Ainda bem Eu que... já tinha pensado nela, era a minha resposta, mas você entregou. Legal. E então vou mostrar uma vez mais e diga por que você a tinha em mente. Bem, eu tinha ela em mente, primeiro porque eu já vi essa arquitetura várias vezes, né? Uhum. Em que a empresa... Eu poderia pensar se tivesse a opção, né? Num Redis ou no Memcache, se ela existisse, né? Legal. Como uma seção intermediária em que a aplicação pudesse ir lá gravar os dados de sessão, ou mesmo no caso de ele ter colocado aí um Elastic Load Balance, Application Load Balance, em Cook Sessions, né? Se tivesse também essa opção. Mas, como não tinha nenhuma dessas outras, eu já vi em várias arquiteturas os caras usando o DynamoDB como a gravação da sessão, dos dados de usuário, da sessão do usuário, né? Então, era a minha resposta dentro dessas alternativas que existiam aí. Legal. Seu nome não aparece aqui, qual que é? José Henrique. Ah, José Henrique. Apareceu o XT11. Ah, beleza, José Henrique. Ah, é por causa do celular. Isso tem no computador, não? Ou só no celular? Tem app sim. Não, mas fica aí no celular que seu áudio tá bom. Então, é isso mesmo, tá? Então, cache de sessão é uma boa prática que a gente não mantenha nos servidores. Ou seja, você vai ter ali seu fleet de EC2, tira do servidor, porque se o seu servidor morrer e esse cache de sessão ele estiver em algum tipo de armazenamento mais confiável com replicação, por exemplo, algum banco de dados, seja num Elasticache ou seja no DynamoDB, você vai conseguir com que outro servidor assuma essa conexão, ok? E aí você vai buscar lá no seu banco de dados esse cache de sessão e você não tem interrupção para o usuário. Então, realmente é a prática recomendada para a AWS e aqui, como a empresa não aceita nenhum downtime, a gente tem que fazer isso para a gente conseguir atingir aí altos níveis de disponibilidade. E é legal que ele falou de um serviço que eu não coloquei aqui, mas é exatamente isso. O Elasticache ele é também recomendado para essa parte de cache de sessão de usuário, principalmente porque você tem respostas ali na ordem de milissegundos ou microsegundos, né? Ele é um banco de dados em memória muito performático. E um cache de sessão é algo que você fica consultando toda hora. Então, quando o usuário fica requisitando uma vez mais a página, você fica batendo ali naquele cookie, naquela sessão, validando se ele é quem realmente diz ser. Tá bom? Eu aproveitei aqui para falar um pouco do DynamoDB, né? Então, alguns casos de uso que a AWS recomenda que nós utilizemos esse serviço para tratar com propriedade. O primeiro deles eu já falei para vocês, essa questão de sessão de usuário. Várias questões que envolvem dispositivos de IoT e mobile app, ou seja, aplicações de mobile, pense com carinho no DynamoDB, tá bom? Porque geralmente as informações que você salva de um IoT ou de um mobile app são informações bastante simples que você consegue ali com um banco de dados não relacional, key value pair, né, o par de chaves e valor, atender com propriedade. E uma outra questão que nos leva ao DynamoDB nesse caso, tá? Aqui a empresa não sabe a quantidade de usuários que vão estar batendo nesse serviço. Lembra que o RDS, ele também aparece aqui na solução. Eu poderia salvar lá no RDS os dados de sessão? Até poderia, mas primeiro que o DynamoDB é mais performático e segundo que o RDS não escala automaticamente. Então a companhia ela não aceita downtime. Já no DynamoDB, se eu tiver milhares, milhões de acessos simultâneos e eu habilitar ali a parte de auto-scaling, eu vou conseguir atender com propriedade sem disrupção da minha aplicação, tá bom? Então tenha em mente aí quando
requerer alguns serviços que escalam automaticamente, pensem, por exemplo, no Autoscaling de EC2, no Elastic Load Balancer, no DynamoDB, Lambda e os serviços geralmente de serverless, eles também entram nessa categoria de escalar automaticamente. Beleza? Beleza. Legal. Posso passar para a próxima? Alguma dúvida acerca disso? E um caso de uso bastante comum também do DynamoDB, indexação de objetos do S3, tá bom? Então eu salvo lá no S3 os meus objetos, os meus vídeos, as minhas imagens e eu coloco ali no S3 um caminho, um index. Então, juntando esses dois serviços, eu tenho toda a parte de armazenamento durável e barato do S3 e eu tenho toda a questão de performance, de otimização, de queries otimizadas ali no DynamoDB, principalmente quando eu trabalho com um bom partition key, e aí eu somo o melhor dos dois mundos, então é um caso de uso bastante utilizado em vários cenários, em várias questões dos exames da AWS. Legal? Então, passando para a próxima questão. Aqui, uma função lambda requer o acesso ao Amazon RDS, ok? E a política da empresa diz que você não pode armazenar as senhas na sua função lambda ou nas suas funções lambdas, tá? Como um arquiteto de soluções pode fazer com que uma função lambda recupere a senha de um banco de dados sem violar a política da companhia? Então essa é bem legal. Então a opção A, ele fala para a gente adicionar uma política do IAM ali no nosso database, né, no acesso ao nosso database para que o Lambda consiga fazer essa execução. Então, basicamente, eu tenho o Lambda, ele está dizendo aqui que eu poderia utilizar uma role, e nessa role eu tenho uma política do IAM que vai permitir o acesso do Lambda ao meu SQL Server. A opção B, ele diz para a gente armazenar um hash OneAhash. OneAhash é basicamente quando eu faço um processamento ali criptográfico que eu não consigo reverter. Of the password, ou seja, eu faço esse hash da senha e armazeno isso ali na minha função lambda, ok? A segunda opção, eu faço com que a minha função lambda utilize o AWS System Manager Parameter Store. E a opção D, Amazon RDS. Tá, aqui ele está falando também que eu utilizaria a conexão no RDS utilizando também uma role da Lambda especificamente. Na verdade, aqui ele está considerando que eu use uma role e aqui ele está considerando direto uma política do IAM, tá bom? Essas duas são muito próximas, a questão é que elas estão escritas de maneiras distintas, por assim dizer. Alguém tem 2 centavos de dólar, quer dar algum chute em algumas dessas questões? Eu tenho a minha opinião. Diga, meu amigo. Eu iria na C. C de casa, legal. Alguém discorda dele ou concorda? Eu iria na B. B de bola. Legal. Não, D de dado. Desculpa, D de dado. Tá. Eu tô entre a D e a A também, não sei. Tá bem difícil essa questão. Legal. Eu tô entre a A e a B também. Eu também, se eu não soubesse a resposta, eu ficaria encasquetado com essas duas, tá? Eu não sei se vocês já assistiram a aula de RDS, tá? Quando a gente lança um RDS, a gente tem algumas opções de autenticação nesse RDS, tá? Então, por padrão, a gente cria ali um usuário, que é o master do banco, tá? Algumas engines, ou seja, alguns motores de RDS, permitem que a gente faça uma integração com o IAM, ou seja, um usuário do IAM conseguiria acessar banco de dados, mas aí eu tenho que fazer uma relação de 1 para 1 com o usuário que eu já tenho no banco. Uma outra opção direto no banco. Uma opção mais recente, a federação com Active Directory
para alguns tipos de banco de dados, tá? Pessoal, vocês percebam que os exames da AWS, eles são mais generalistas, eles são mais de alto nível. Geralmente, uma particularidade de um banco que não se aplica a todos os outros motores, geralmente não é essa, tá? Geralmente as questões do exame, elas tratam de mais alto nível. Inclusive, por exemplo, essa questão da federação com o Active Directory é mais recente e a base de dados do exame, ela demora um pouco mais para ser atualizada. Então, vai com uma mente, digamos assim, mais de alto nível e não daquilo que você leu semana passada, tá bom? Aqui eu vou dar a resposta para vocês e aí eu vou explicar, tá? A resposta certa é a C. Have the Lambda function use the AWS System Manager Parameter Store. Então, como é que seria essa integração e esse serviço? Lá dentro da minha função Lambda, ao invés de eu salvar o meu usuário e senha, eu vou colocar uma determinada chamada para que a minha função Lambda recupere uma credencial de usuário e senha que eu tenho salvo no meu Systems Manager. Então, esse Parameter Store é uma funcionalidade do System Manager que ele consegue gravar algumas informações. Então, caso de uso indicado, quando a gente não quer tratar as coisas hardcode, a gente manda o nosso Lambda ou a nossa aplicação e lá nesse Parameter Store recuperar algum determinado parâmetro. E nesse caso, a gente está pedindo que ele recupere usuário e senha do banco de dados. Por quê? Eu não posso fazer direto com essa D, tá? Vocês concordam comigo que o SQL Server ele foi construído ali pela Microsoft, não pela AWS, ou seja, ele não é um banco de dados nativo de nuvem. Se fosse o DynamoDB, perfeito essa linha de raciocínio. Então ele já subiu ali, integrado ao IAM, a gente consegue usar uma role inclusive dizendo, olha, eu dou permissão somente para essa tabela, para esse item. Então a gente consegue chegar nesse nível porque ele trabalha de forma integrada com IAM. Já no caso dos bancos de dados padrões, né? MySQL, MariaDB, o Postgre, o Oracle, eles trabalham ali com o mecanismo padrão deles. E o mecanismo padrão deles não aceita essa questão de role e uma chamada direta, tá? Realmente você teria que passar ali um usuário e senha por padrão. Então, por isso que essa opção C seria a correta nesse caso, tá bom? E aqui a gente está falando da junção ou do entendimento de dois serviços, tanto o Lambda quanto o Systems Manager. Beleza? E especificamente, como a gente está falando de uma credencial sensível, então sempre que eu vou armazenar uma senha, um token, a licença de uma aplicação lá dentro do Systems Manager, a gente utiliza especificamente uma Security String Parameters, ou seja, isso consegue ficar inclusive criptografado lá e eu só abro esse arquivo em texto claro em tempo de execução. E aí eu executo, isso fica em memória, depois ele vai embora, apaga. Então é uma maneira bem mais segura de eu ter o meu usuário e senha amarrado ali na aplicação. Legal? Entenderam? Como alívio para a galera que estava entre a A e a C, a D, eu vou colocar que eu também tenho estudado em paralelo os exames do Developer e do SysOps. Então você começa a ir mais fundo nessa parte do System Manager, coisa e tal. Então eu já vi isso nesses outros, tá entendendo? Então eu já tinha essa noção do uso do System Manager junto com o KMS para criptografar e não ficar uma senha hard-coded no Lambda, você usar só um key e buscar lá no Parameter Store um dado sensível criptografado que é descriptografar. É uma coisa que realmente fica mais afeita ao pessoal de developer, né, do que mais ao pessoal. É uma questão bem difícil para o Solution Architect, bem difícil mesmo. Não, e esse tipo de coisa eu seleciono a dedo porque esse é o momento da gente errar e aprender. Pessoal, um serviço mais recente da AWS que também atenderia esse cenário é o
AWS Secrets Manager. Então, na versão corrente do exame ainda não está, mas provavelmente na próxima versão, agora em 22 de março, existe a possibilidade dele entrar no circuito, tá bom? Então, é só para vocês terem em mente aí que esse armazenamento seguro de senha, de credenciais, token, licenças, qualquer dado sensível, eu tanto posso utilizar o System Manager Parameter Store, quanto o AWS Secrets, que para essa função específica eles são parecidos. Obviamente o AWS Secrets ele tem mais funcionalidades, né? Ele consegue de forma integrada ao RDS, por exemplo, fazer rotação das credenciais, rotação de chaves de usuários em outro contexto, mas para essa parte de armazenar credencial ele também atenderia o cenário. Beleza? Então passando aqui para a próxima questão, tá? Um arquiteto de soluções precisa configurar uma política de escalonamento baseado no Amazon CloudWatch Metrics, numa métrica, né, do CloudWatch para um grupo de autoscaling. A aplicação rodando tem uso intenso de memória. E aí ele pergunta para a gente como um arquiteto pode atender esse requerimento. Aí a opção A: habilitar o Detailed Monitoring, ou seja, o monitoramento detalhado nas instâncias EC2. Opção B: publicar uma Custom Metric, ou seja, uma métrica customizada no CloudWatch vindo da aplicação, para o CloudWatch vindo da aplicação. Opção C: configurar o Lifecycle Policy ali para as minhas instâncias EC2. E opção B: fazer o setting de High Resolution Alarms, ou seja, de um alarme que tem um maior detalhamento em termos de resolução. Aqui você pensa em tempo, tá bom, do alarme. Se o alarme, por exemplo, estava configurado a cada 2 minutos, você muda para 1 minuto. Esse que é o conceito desse High Resolution. Para o seu grupo de autoscaling. Então, é uma outra que você tem que pensar vários conceitos envolvidos, tá bom? E aí uma dica também que eu dou para os exames. Vão ter questões que vocês não vão saber de cara a resposta, tá? Então, a minha dica é, leia com calma e vá eliminando, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui para vocês. Então, eu sei que o Detailed Monitoring, que o Diogo explicou lá na videoaula, é aquela opção que eu seto, onde o CloudWatch, ao invés dele pegar ali as métricas da minha instância a cada 5 minutos, ele pega a cada 1 minuto, ok? Então, Diogo, a gente vai poder dar o nosso chutinho antes de você falar? pode, mas eu já vi que você está bem avançado, então, por favor, manda bala aí, vamos ver se bate. Eu iria também, eu já tenho uma ideia aqui, mas eu também eu lembrei disso, né? Estava pensando justamente nisso, na eliminação, né? Tá. No Detail Monitoring, ser mais rápido em termos de uma métrica com mais amostragens, esse tipo de coisa, né? A minha opção é um CloudWatch Agent, né? Uma Custom Metrics, né? AB. Seria a minha opção. Mas eu iria também pensar na eliminação das outras, tá entendendo? Um alarme de alta resolução, porque o que acontece? Memória não é uma coisa que o CloudWatch veja diretamente, né? O CloudWatch ele enxerga o que o hypervisor enxerga, né? Legal, então, perfeito. Essa é a linha de raciocínio. Qualquer coisa de memória exige uma coisa de um CloudWatch Agent, uma coisa que está no sistema operacional ou na aplicação, né? Para passar uma métrica customizada. Então, dentro dessa linha de raciocínio de eliminando as coisas, eu iria na B. Legal. Eu gosto do raciocínio e os meus 2 centavos de dólar também é para B, tá? Então, exatamente isso que vocês têm que pensar. Então, o que ele teve de visão? Bom, essa questão de memória. Será que o CloudWatch pega isso por padrão? Porque não adianta, por exemplo, eu vir aqui e setar um alarme, um threshold mais agressivo no meu grupo de autoscaling, se ele nem está enxergando memória,
então não faz sentido. Não faz sentido eu mudar um pooling de 5 minutos para 1 minuto, continuo não pegando memória. E a opção C, configurar Lifecycle Policies para o Amazon EC2 Instances. Então, pessoal, às vezes o exame traz alguma coisa que realmente existe, algum jargão, alguma palavra, algum termo, que quando você lê pela primeira vez vai gerar alguma ressonância. Eu já ouvi falar disso, mas aí você vai fazer um esforço para eliminar, para ver se aquilo faz sentido ou não. Então, o que seria o life cycle, por exemplo, de uma instância C2? Tanto você pode entender como um hook, ou seja, quando a instância EC2 nasce, você pode colocar um hook, por exemplo, para ela gravar alguma informação no S3, ou quando ela morrer também, tá? Existem esses hooks lifecycle. Ou você pode pensar em lifecycle policy, matar e subir máquina. Se eu pensar ali que eu vou manter as minhas máquinas rodando, por exemplo, das 7 da manhã às 19 horas, é um tipo de lifecycle. Também existe o lifecycle de EBS, né, que faz aquele snapshot automatizado, mas nenhuma dessas opções atendeu o meu cenário, que é a gente conseguir escalar adequadamente baseado em métricas, e aí realmente a resposta certa é a B de bola. E aí eu trouxe uma colinha aqui para vocês lembrarem, tá? Alguns exemplos, alguns casos de uso de utilização dessas métricas customizadas. As mais comuns são memória, quando eu quiser saber ali a utilização. Imagina que eu tenho um servidor, por exemplo, com 32 GB de RAM. O hypervisor ele não enxerga o quanto a sua aplicação está utilizando. Se ela está utilizando, por exemplo, 18 GB ou se ela está utilizando 30 GB, ele não enxerga. A AWS simplesmente aloca essa memória para você e aí é a sua aplicação que faz uso. Então, se você quiser saber o uso de memória, você precisa de uma métrica customizada, assim como espaço em disco. Okay? O que o hypervisor consegue entender é a utilização de disco, por exemplo, I/O, o quanto você está escrevendo, o quanto você está lendo, a velocidade, throughput de acesso a disco, isso ele enxerga. Mas o quanto você tem de espaço livre em disco, ele não enxerga. E um outro exemplo, quantidade de usuários na sua aplicação. Então, ele não sabe ali, aí eu já estou falando, por exemplo, de um Application Load Balancer, tá? Ele só sabe o quanto de conexões ele está recebendo, mas ele não sabe efetivamente o que está acontecendo dentro da sua aplicação. Quantos usuários você tem, o comportamento desses usuários. Então, são tipos de métricas customizadas que você teria que informar o CloudWatch. Como você informa o CloudWatch? Através do que a AWS chama de Custom Metrics, ou seja, geralmente é um script ali customizado em que eu faço um input de informações para o CloudWatch, e aí uma vez que essa informação está lá, e aí eu consigo criar um alarme, utilizar aquilo, por exemplo, no autoscaling para subir e descer servidores. Tá legal? E aqui essa questão envolveu um pouquinho conhecer de autoscaling e do CloudWatch especificamente. Tem alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Pode seguir em frente por mim. Beleza, então vamos lá. Maiorzinha essa, hein? Então, dica adicional que eu dou. Leia com calma, para você só precisar ler uma vez, porque às vezes no exame de certificação a gente está nervoso, e a gente vê uma questão grandona, a gente faz aquele rush na leitura, e aí lá no final você não prestou atenção, você não entendeu exatamente, e aí você tem que reler tudo. Então fica a dica aí, leia com calma para você ler somente uma vez, tá bom? Aqui, a empresa tem milhares de arquivos armazenados num bucket do S3 que tem um padrão de acesso bem definido. The files are accessed by application. Os arquivos são acessados pela aplicação múltiplas vezes no dia, nos primeiros 30 dias. Ou seja, eu tenho bastante acesso nos primeiros 30 dias. Depois, os arquivos são raramente acessados nos próximos 90 dias. Então, palavra-chave aqui, raramente acessado nos próximos 90. E depois disso, eles nunca são acessados novamente. Durante os 120 primeiros dias, a empresa quer que esses arquivos sejam recuperados
a few seconds, em poucos segundos, ok? Eu tenho que acessar esse arquivo ali e em poucos segundos eu já tenho os mesmos disponíveis para minha aplicação. E aí a questão pergunta qual Lifecycle Policy, qual política, né, de Lifecycle eu tenho que utilizar ali dentro do S3 para minimizar os meus custos baseado nesse padrão de acesso. Opção A, utilizar o Amazon S3 Standard Infrequent Access, que tem essa nomenclatura do S3S e A, Storage nos primeiros 30 dias. Depois eu movo ele para o Glacier nos próximos 90 dias e depois eu excluo, né, eu coloco minha expiração neles. Opção B, eu utilizo o Amazon S3 Standard nos 30 dias iniciais. Depois eu movo eles para o Infrequent Access nos próximos 90 dias. Depois eu coloco eles para expirar, expurgar, excluir. Opção C, eu utilizo o Amazon S3 Standard Storage nos primeiros 30 dias, a mesma coisa que essa aqui, mas depois eu movo eles para o Glacier nos próximos 90 dias, coloco para expirar. E opção D, eu utilizo o S3 Infrequent Access nos primeiros 30 dias, depois disso eu jogo para o Glacier, que vai ser deletado automaticamente. Eu imagino que vocês estão carecas de saber esse fluxo, porque eu já expliquei bastante. Alguém tem algum chute, alguma visão? Na B, tá? Pode ver. Boa, então essa aqui é unânime, né? Então não tem choro, ó. Uma vez que os dados precisam ser recuperados, acessados em poucos segundos, esquece o Glacier nos 120 primeiros dias, ok? Então a gente já poderia matar, por exemplo, essa daqui e essa daqui, ou seja, só sobrou A e a D. Olhando a D, A A e a D eu acho que eu mataria na primeira fase. Pode- Na primeira frase. pode ser, porque a gente sabe que fica mais Foi o que caro, eu né? fiz, né? Não, e não se pode colocar direto no Infrequent Access direto. Você tem que passar pelo standard, querendo ou não, por 30 dias. Então a A e a D, você já cortava logo de cara. Na partida da corrida, você já podia cortar a A e a D. Você tem que passar, até onde eu sei, passar pela standard por 30 dias, independente no life cycle para onde você vai depois dos 30. Tá, me permita uma pequena correção nesse aspecto. Dá pra ir sim. Você consegue colocar direto, tá? O único detalhe é que se você excluir antes dos 30 dias, você vai ser cobrado pelos 30 dias cheio, tá? Por isso que eles não recomendam, se você tem um dado que você vai colocar, excluir, o Standard Infrequent Access não é interessante, porque uma vez que entrou nessa classe, você vai ser cobrado pelos 30 dias, mesmo se você deletar o objeto antes, beleza? Mas consegue colocar na standard de cara, logo na Consegue. Infrequent Access de cara, Uhum, consegue sim. mas via CLI, CLI, ou porque no console você não consegue. Você tem que passar pela standard. Tem como, eu nunca vi. Vou até dar uma olhada nisso, interessante. Não, mas mesmo via console dá sim para colocar lá na classe, depois dá uma olhadinha. É que como a gente tem esse conceito muito intrínseco, né, dessa movimentação dele nascer no S3 Standard, ir para o Infrequent Access, às vezes o One Zone Infrequent Access, aí a gente fica com essa questão. E na documentação da AWS, por conta desse custo que você tem pelo mês cheio, pelo 30 dias, dá essa impressão, tá bom? Mas você conseguiria fazer com que um objeto nasça dentro dessa classe. Pô, viu? Sempre se aprende alguma coisa. Todo dia se aprende alguma coisa. Eu acho que você consegue colocar em qualquer classe, né, Diogo? De Isso. imediato. Uhum, consegue sim. Mas aí, obviamente, se você colocar o S3 Standard Infrequent Access, ele é mais barato em termos de storage, de armazenamento. Ou seja, 1 GB no S3 IA, ele é mais barato do que no S3 Standard. Em compensação, a quantidade, por exemplo, de get, se ela aumentar substancialmente, isso vai acabar ficando mais caro do que o S3 Standard. Então a gente tem que
tomar um pouquinho de cuidado em colocar o Infrequent Access, porque batendo o olho assim a princípio, parece que é mais barato, mas depende da quantidade de acesso. Se o seu acesso começar a ser muito frequente, muito alto, ele pode vir a ficar mais caro do que o Standard. Beleza? Beleza. Legal. Então vou passar para a próxima. 5. Um arquiteto de soluções precisa seguir os seguintes requerimentos de VPC da empresa. A solução está disposta em 2 camadas, uma camada web e uma camada de banco de dados. Todo o tráfego de web ao ambiente precisa ser direcionado da internet para um Application Load Balancer. Os servidores web e o database não podem ter IPs públicos ou serem acessados diretamente pela internet. Então, tudo isso é requerimento que a gente tem que atender, ok? O próximo bullet, por conta dos requisitos de segurança, o banco de dados não pode ter uma tabela de roteamento compartilhada ou uma subnet com qualquer outro serviço. E o ambiente tem que ser altamente disponível, ou seja, operar em alta disponibilidade, tudo isso dentro da mesma VPC para todos os serviços. E a pergunta é, tudo isso para fazer uma simples pergunta, tá? Qual é o número mínimo de subnets que um arquiteto de soluções precisa para atender esses requerimentos em cima das melhores práticas? Opção A, 2, B, 3, C, 4 e D, 6. Pessoal, essa é uma das mais difíceis questões que eu trouxe hoje para vocês, tá? Mas se alguém quiser chutar e aí dar o chute e explica o porquê, fica à vontade. Eu já tenho minha preferida aqui, minha candidata. Tá bom, pode dizer. Levando em consideração alta disponibilidade, ok. Então já criamos 2 AZs, né? 2 Available Zones. É isso. Então já temos 2 para multiplicar. Tá bom. Tudo. Eu vou repetir isso para ficar claro para todos nós, tá? Sempre que a AWS falar em alta disponibilidade, você tem que considerar o serviço em 2 ou mais zonas de disponibilidade, vulgo subnets nesse caso, beleza? Pode continuar. Aí já temos que ter uma subnet pública, no caso, para depois multiplicar por 2, né? Uhum. Para o nosso Application Load Balance. Ok. Aí nós temos que ter uma subnet privada, uma em cada Availability Zone, para os nossos web servers. E caso não houvesse esse requirement aqui da database may not share a row table or subnet with other services, eu poderia botar tudo junto na mesma subnet privada. Como existe esse bullet aqui me dando um constraint, eu já vou ter que botar a minha database numa outra subnet privada. Então nós caímos com duas available zones, né? Uma com uma subnet pública para o Application Load Balance, uma para o web server e uma privada, né? E uma outra para o database. E o que botaria a minha resposta no D. D de dado. Eu gosto de D porque D de Diogo dado. começa com D, né? Então, assim, sempre que eu estou em dúvida, eu gosto da letra D. Aí vai de cada um, né? O Caio deve gostar de outra. Brincadeira. Entenderam a linha de raciocínio dele? Faz sentido ou alguém tem uma outra visão? Se achar que não faz, podem questionar aí. E o pessoal não quer questionar com medo de você rastrear e ir atrás deles depois, né? Não, eu iria nascer. Nascer? Eu também vou nascer por conta... Porque aí o RDS, se bem que ele não comentou de RDS aí, né? Comentou, a gente pode entender que como ele tem um database tier, banco de dados, tá? Mas ele se viraria, eu iria de C. C de 4. Tá. Essa não é fácil, tá, pessoal? E assim, Oi, pode falar. Eu iria na Ali, eu acho que o mínimo seria 2 somente.
Legal. Eu vou montar a topologia. Esse é o momento que vocês elogiam minha topologia, pessoal. Fiquei 15 minutos. Fiquei 15 minutos quebrando a cabeça para trazer um negócio clean para vocês, tá? Então, a resposta correta é a D de dado. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Então, o que ele diz? Que a solução está disposta em duas camadas, beleza? Web e database. Então, eu criei aqui duas camadas, web e database. Ele diz que todo o tráfego vem da internet, tem que bater num application load balancer. Legal, eu tenho um application load balancer aqui. E essa questão aqui é importante, ó. Tanto o servidor web quanto o database, eles não podem ter nem IP público e nem ser acessíveis diretamente pela internet. O que isso significa, tá? Para alguém acessar os meus recursos, eu tenho que ter uma subnet com Internet Gateway atachado, tá bom? Eu não posso trazer nem o meu banco de dados, nem os meus servidores web para essa camada aqui, porque essa camada tem um Internet Gateway, ou seja, ela é passível de ser acessível diretamente pela internet. Então, obrigatoriamente, eu preciso separar em uma camadinha só para o meu Application Load Balancer. Esse cara aqui, eu tenho que dispor ele em pelo menos 2 AZs, porque ele está dizendo que todos os serviços têm que operar em alta disponibilidade, beleza? Então, eu criei a minha primeira camada. A minha segunda camada web, eu vou colocar aqui, ela não pode ter acesso público, então eu não tenho Internet Gateway atachado. E por que eu não coloco, por exemplo, esses meus dois bancos de dados nessa mesma Z, nesse mesmo banco de dados? Por conta desse bullet aqui, ele diz que a tabela de roteamento ou a subnet não pode ser compartilhada com outros serviços. Então ele me obrigou a colocar o meu banco de dados em outra Z. E como a gente está falando de alta disponibilidade, eu tenho que separar isso em 2 AZs. Aí um de vocês perguntou, é o RDS ou não é? Para esse cenário, não importa, tá? Se for o RDS, um master e um standby, ok. Se eu tiver o banco de dados instalado na própria EC2, ok. Não muda a quantidade de subnets que a gente tem que prover. Então, nessa seção, né, nessa solução, realmente a gente precisaria de no mínimo 6 subnets para atender o cenário. Entenderam? Deu para entender. Beleza, vou partir para a próxima. Um website de compartilhamento de fotos está rodando na AWS e ele permite que os usuários gerem thumbnail dessas fotos que ficam armazenadas no S3. Uma tabela do DynamoDB mantém o local dessas fotos. Epa, lembra aquilo que eu falei de indexação do DynamoDB com S3? Olha aqui um caso de uso disso. E os thumbnails são facilmente regerados caso o original seja acidentalmente deletado. E aí ele pergunta para a gente qual solução de armazenamento dessas imagens de thumbnail asseguram o menor custo, ou garantem, né, o menor custo. Essa questão eu gosto dela porque ela faz a gente pensar em life cycle do S3, em classe de armazenamento, né? O que é mais caro, o que é mais barato, ela faz a gente pensar em perda de dados, e aí eu lembro, por exemplo, o S3 One Zone Infrequent, o Amazon S3 One Zone, tá certo, Infrequent Access, ou seja, que é em uma só zona de disponibilidade, pode ser, porque se eu perder eu consigo facilmente regerar. Então, são vários conceitos relacionados ao mesmo, ok? E aí as opções que ele traz para a gente, isso aqui é proposital. Às vezes a resposta é dura, e a gente vai ver que algumas dessas respostas são consideradas duras, é isso aí. Muito desse contexto e tal, vocês vão acabar encontrando na prática. Letra A diz o seguinte: você armazenaria no Amazon S3 Standard Infrequent Access com Cross-Region Replication. Opção B, você armazenaria no Amazon S3. Opção C, você armazenaria no Glacier. Opção D, no S3 com Cross-Region Replication. A resposta é de vocês.
Dá para escolher nenhuma? Dá, mas aí quando você terminar Vai o contar exame, muitos ele vai pontos, não, falar né? que ele vai falar, ó, você quer revisar? Tem certeza que você respondeu tudo? Ai, ai, ai. Ó, Eu já tenho a minha aqui, hein? tá, dentre essas opções, pensa na de menor custo, ok? Eu ia tentar usar esse lapisinho aqui, isso funciona? Ah, funcionou, Foi? foi, mas não faz mais, senão vai acabar estragando a minha gravação. Eu consigo bloquear isso de algum jeito, mas vai pegar a tela. Mas fala. Meu Deus, desculpa, rapaz. Eu tô esquecendo que está sendo gravado, desculpa. Não, inclusive se você xingar o seu chefe e tal, pensa duas vezes, hein? Porque tem muita gente que não consegue assistir e depois o pessoal acaba se Depois vai beneficiando ver. disso. Desculpa, Ó, uma desculpa. segunda pessoa colocou aí. Cara, faz o seguinte, vamos tentar esse dinamismo, só que aí vocês capricham no mouse, tá bom? Você coloca o xizinho na que você pensa. Dá pra apagar ali, Diogo. Dá? Tem a borrachinha. Tá, Mas ele tem que apagar. Deixa eu ver entendi. aqui, calma aí, que eu acho que tem uma borracha aqui. Calma aí. Eu tentei apagar o dele e não deu, aí riscou. Uhum. Então, cada um de vocês quando faz aparece em cor distinta, mas vamos focar aqui, pessoal. Beleza, então 2 de vocês chutam o Amazon S3. O de Glacier. Beleza, o de Glacier. Alguém dá mais ou menos? Beleza, eu vou revelar a resposta aqui para vocês, tá? Então, a opção correta seria o Amazon S3 e aí vamos olhar todas as opções. O Glacier, ele é mais barato dentre todas essas opções. O único detalhe é que quando o usuário fosse acessar essa imagem, ele não conseguiria recuperar em tempo real. Então, pensa na prática, tá? Eu estou aqui com o meu celular e aí eu abro ali determinada rede social. Quando eu vou ver o meu próprio thumbnail ali do Meetup, por exemplo, ele não está disponível. Então, o Glacier não me atende porque o meu tempo de recuperação desse arquivo ele tem que ser em tempo real ou poucos segundos, tá? E a classe de recuperação mais rápida do Glacier, ele traria esse arquivo em 5 minutos. Então, realmente, ele é mais barato dentre todas essas opções, mas ele não atende o cenário especificamente. Beleza? Vamos ver essa opção. Amazon S3, o Standard Infrequent Access com Cross-Region Replication. Pessoal, Cross-Region Replication, a gente está pegando, por exemplo, uma imagem de 1 mega que está em um bucket, por exemplo, em São Paulo, e a gente está replicando essa imagem de 1 mega para um bucket na Virgínia. Ou seja, eu dobrei o meu custo. Então, quaisquer das opções com Cross-Region Replication vai aumentar o meu custo, tá bom? Então, por conta disso, eu cairia aí no Amazon S3. Por que eu falei que essas respostas são duras? Porque existem classes que poderiam atender de forma mais barata, né? Por exemplo, o OneZone, onde você só tem uma zona de disponibilidade, é mais barata. O RRS, que é aquela classe não mais recomendada, mas que ainda está disponível. O Reduced Redundance Storage, ou seja, eu tenho ali uma menor durabilidade, porque eu posso recriar isso, seriam classes, digamos assim, mais baratas do que o Standard. Mas dentre as opções que tem aqui, a que atende é o Standard, tá bom? Vamos para a próxima questão. Uma aplicação armazena os dados no Amazon RDS, um Postgre, e esse Postgre está habilitado com multi-AZ. A quantidade de requisições em cima desse banco é de 2 para 1, ou seja, 2 de leitura para 1 de escrita. Ou seja, eu tenho uma leitura bem mais intensa que escrita. Recentemente, com o aumento de tráfego, a empresa está experienciando uma alta latência. E aí, pergunta-se para a gente como você pode endereçar esse problema. Opção A, criar um RDS similar e direcionar todo o tráfego para ele. Opção B, utilizar Secondary Instance, ou seja, quando a gente habilita o multi-AZ, a gente tem uma instância que é a minha master e eu tenho uma standby, ok? Cada uma em uma zona de disponibilidade, e ele fala para a gente mandar esse tráfego de leitura para a minha instância secundária. Opção C,
criar uma réplica de leitura e mandar todo o tráfego e mandar metade do tráfego para ela. E opção D, criar uma réplica de leitura e enviar todo o tráfego para ela. Agora vocês podem fazer xizinho colorido aí, pequenininho. Vamos testar quente em produção. Uma vez eu vi esses gifs, né, engraçados, assim, que às vezes a gente recebe, era um gif do Chuck Norris falando, eu codo em produção. Beleza, alguém disse D? Eu iria na D. Beleza. Quem mais? Aquele X vermelho lá, era de quem? Eita, eu risquei, agora não sei a cor. Tá. Alguém que fez um xizinho bonitinho à esquerda do D, o seu aparece meio em verde. Mas beleza, tá aqui a resposta de vocês e eu concordo com a resposta, tá? Então, se a gente tem aqui uma escala de 2 para 1, de 2 de leitura para 1 de escrita, cria um read replica e manda todo o tráfego de leitura para ela. Então, só relembrando, a feature de read replica é quando eu tenho um RDS, ok? Eu tenho o meu RDS master, no qual eu consigo tanto fazer leitura como escrita. Essa funcionalidade, ela vai criar uma outra instância e eu vou ter uma replicação assíncrona desses dados, ok? É bem rapidinho, a gente está falando aí de microsegundos de replicação, tá? A latência é baixa. A grande vantagem disso é que lá na minha aplicação eu posso chamar o meu endpoint do read replica, ou seja, eu alivio e muito o tráfego, a carga de leitura que eu teria no meu master, e aí é o cenário perfeito onde eu jogaria inteiramente aqui para o meu read replica e só as leituras de escrita realmente eu faço no meu master. Então vocês vão... Oi, pode falar. O único cara que teria read replica síncrono seria o Aurora, né? Read replica do Aurora, que eu me lembro de cabeça... Eu acho que até no Aurora é assíncrono. Eu também aposto nesse aspecto. O que é síncrono no Aurora é o seguinte, ele tem a capacidade de criar instâncias em múltiplas AZs, beleza? E essas sim sincronizam de forma síncrona, que é rapidinho. Mas o read replica, ele deve usar o mesmo mecanismo. Mas depois, se vocês quiserem reassistir, eu vou pesquisar isso, confirmar e eu coloco aqui alguma coisa na tela bem bonitinha. Tá bom? E aí quem assistir já vai ter a resposta acerca disso. Mas de qualquer forma, não muda essa característica do read replica, tá bom? Sendo assíncrono, a questão de você apontar e aliviar a carga de leitura do seu banco de dados, ela se mantém. Beleza? Tranquilo. Legal, vamos passar para a próxima. São 10 questões, tá, pessoal? A gente está na questão número 8. Um arquiteto de soluções está desenhando uma aplicação que é elástica, que vai ter entre 10 a 50 EC2 rodando ao mesmo tempo. Dependendo do load, ou seja, dependendo da carga, eu vou ter entre 10 e 50 EC2. Cada instância precisa montar um armazenamento que vai ser tanto de leitura quanto escrita num mesmo folder de 50 GB. Então, qual solução de storage, qual tipo de storage pode atender esses requerimentos? Opção A, Amazon S3, opção B, Amazon FS, opção C, Amazon EBS Volumes, opção D, Amazon EC2 Instance Store. E a resposta correta é... Essa aí é finalmente uma molinha pra gente acertar rápido, correr rápido na prova. Né? Não, e agora eu fiquei mal acostumado. Eu quero ver o X de vocês aparecer bonito na tela. Agora gostou do X? Não, eu tô no negóciozinho aqui, acho que eu não consigo fazer isso. Mas então, boa, apareceu aí. Amazon FS, né? Então essa tá bem tranquila, pessoal. Precisou ler e escrever de múltiplas instâncias em um único volume que você vai montar o Amazon FS. Ah, Diogo, mas eu li no blog da AWS que agora a instância Nitro, tamanho tal, na região tal, a gente consegue compartilhar o EBS. Pois é, pessoal, eu também li, e esse tipo de lançamento, esse tipo de
pé de inovação da AWS é difícil até acompanhar. O pessoal de Training e Certification, que cuida dessa parte da base dos exames, estão sempre correndo atrás desse tipo de coisa. Por isso que eu falei, pense em alto nível. Os exames, eles demoram para refletir essas alterações. Esse novo upgrade só funciona em determinada região, para determinadas instâncias que suportam o Nitro. Então percebe que não é uma coisa global, tá bom? Se não é global, provavelmente ainda não incorporou no exame ou não é algo que você escolheria a ser de cara, tá bom? Show. Legal. Questão número 9, textão. Agora vocês apagam o X aqui. Um arquiteto de soluções precisa eliminar pontos únicos de falhas para prover alta disponibilidade ali nos recursos, né, na configuração do que ele tem no ambiente dele. A arquitetura corrente contém instâncias EC2 rodando bancos de dados em uma única zona de disponibilidade. Tem uma camada web com recursos que não tem acesso público, mas essas instâncias requerem ainda o acesso à internet. E aí a pergunta é: qual solução o arquiteto deve prover para manter a alta disponibilidade desse cenário? Opção A: utilizar um ELB, um Classic Load Balancer, na camada de web, fazer o deploy das instâncias em duas zonas de disponibilidade e habilitar multi-AZ RDS, e fazer o deploy de um NAT Gateway em uma zona de disponibilidade. Opção B é a mesma coisa. O que está mudando aqui é que ele está fazendo o deploy do NAT Gateway em duas zonas de disponibilidade. Opção C, aqui ele está utilizando o LB na camada de banco de dados. Ele está falando para a gente fazer o deploy das instâncias em duas AZs e habilitar o multi-AZ RDS, fazer o deploy do NAT Gateway também em duas AZs. Opção D, utilizar o LB com Classic Load Balancer também na parte de banco de dados, fazer o deploy das instâncias em duas AZs, habilitar o multi-AZ RDS e fazer o deploy do NAT Gateway em uma AZ. É igual, né? A diferença entre elas, o que está variando aí, é a questão do NAT Gateway em duas ou uma zona de disponibilidade. Mas aí tem um LB do database, né? Isso, as duas de baixo ele está colocando um LB no database e as duas de cima ele está colocando um LB no web tier, né? Na minha camada web. Beleza? O que vocês acham que é nesse caso? Já tenho a minha opção aqui. Agora sua opção virou X, meu amigo. Agora o pessoal gostou, né? Não, agora eu vou institucionalizar isso em todos os web4 meeting, por favor. Fazer sorteio, sabe aquelas canetas tablet que já para aprimorar, aquela coisa. Alguém respondeu a resposta A e os meus 2 centavos vai na resposta B de bola. Quem respondeu A, deixa eu entender um pouquinho do seu raciocínio. Na verdade, eu acho que é correria de ler aqui. Eu estava até desincronizado, porque eu estava apagando do outro lado, aí deu uma desincronizada. Mas eu fui na A, mas quando ele está falando deploy a NAT Gateway in one available zone, ele está falando de uma instância NAT ou do serviço NAT Gateway? Porque essa é uma dúvida. Às vezes a interpretação é um pouco complicada. Porque, assim, dentro da minha cabeça, o serviço de NAT Gateway já é High Availability por essência, né? Nasceu assim. Então, quando você deploya ele, já está sendo deployado em vários. Agora, se você vai criar uma EC2 para ser o NAT Gateway, aí você teria que fazer os deploy em várias, né? Isso aí confundiu um pouco a minha cabeça. Eu também não sei exatamente como é que ele está tratando a questão. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. E é por isso que vocês me pagam uma fortuna para eu tirar a dúvida desse tipo de coisa. Brincadeira, hein? Sou pobre, porém honrado.
Se eu não me engano, acho que a própria Amazon pede para criar um Navigate em cada AZ para poder ter alta disponibilidade, não? Isso, e aí eu vou abordar, realmente isso, tá? Se você olhar ali na documentação do NAT Gateway, ela vai dizer que se você fizer o deploy de um NAT Gateway em uma única AZ e ele tiver compartilhado e essa AZ ficar indisponível, as suas instâncias, os seus recursos não vão conseguir acessar a internet. E aí um ponto importante sobre essa questão. Serviço gerenciado não significa serviço altamente disponível. É o caso exatamente do NAT Gateway, tá? Ele é um serviço gerenciado pela AWS, mas nativamente ele não tem alta disponibilidade, ou seja, você precisa fazer o deploy dele em no mínimo 2 AZs, e aí você vai apontar ali na tabela de roteamento das subnets que você tem dentro daquela Z para saírem por determinado NAT Gateway. E aí você faz isso em cada uma delas, e aí você tem a garantia que se você perder uma Z por completo, os seus recursos da segunda Z vão continuar acessando a internet porque você tem um NAT Gateway ali em uma segunda Z, tá? Pega o RDS, por exemplo. O RDS ele é um serviço gerenciado da AWS que, por padrão, ele não tem essa característica da alta disponibilidade. A gente tem que habilitar a feature de multi-AZ. Aí sim, ele virou um serviço altamente disponível. O mesmo vale, por exemplo, para o Elastic Beanstalk. Então, ele é um serviço gerenciado, mas se você não colocar um ALB e não prover ali no mínimo 2 servidores do Elastic Beanstalk dispostos em AZs diferentes, você não atingiu alta disponibilidade desse serviço. Então, tenham isso em mente, tá bom? Não necessariamente um serviço gerenciado, ele é altamente disponível, e é o caso do NAT Gateway. Então, você realmente, para ter alta disponibilidade, você tem que fazer o deploy dele em 2 ou mais AZs, né? Aí depende de como os seus recursos estão dispostos, se eles estão ocupando 2, 3 ou mais AZs. Entendeu? Eu estava aqui lembrando eu estava aqui me concentrando no console, e realmente você tem que colocar as AZs que você quer fazer o deploy, realmente é isso mesmo. Muita atenção nessa hora. Legal, então se caiu uma questão referente a isso no exame, vocês já estão afiados, ok? Ô, Diogo, eu tenho uma dúvida. Pois não. O Bastion Host, quando a gente fala de Bastion Host, também segue essa mesma linha de raciocínio? Perfeito, exatamente, segue a mesma linha de raciocínio. Se você quiser alta disponibilidade de Bastion Host, você tem que colocar ele em um auto-scaling group. Muitas vezes você coloca ali um Elastic IP Address, né? Caso o primeiro caia, o segundo assuma, e via script esse Elastic IP Address já vai para lá, e aí isso é rapidinho, ou seja, mesmo se cair ele, ou você tem que colocar um LB na frente, né? Não tem jeito assim, mas é exatamente esse mesmo conceito. Beleza. Show de bola. Posso passar para a última? Pode. Vamos lá. Muito bom, hein? Só guerreiro. Sexta-feira, 1 hora dessa, o pessoal até o final do Web for Meet. Fico feliz aí pelo esforço de vocês. Então vamos lá para fechar com chave de ouro. Um arquiteto de soluções está fazendo um design de uma aplicação de rede social, né? A aplicação precisa prover um método de upload seguro para as fotos, e cada usuário tem que ter habilidade, ou seja, ele tem que ser capaz de fazer o upload da foto do perfil dele em um storage compartilhado, onde essa imagem vai ficar ali uma semana depois que esse profile for criado. E aí ele pergunta para a gente qual approach a gente pode fazer para atender todos os requisitos desse cenário. Opção A: utilizar o Amazon Kinesis com o CloudTrail para a parte de auditing, especificando o tempo quando essas fotos foram feitas, né, o upload. Opção B: utilizar o Amazon EBS, os volumes de EBS com políticas do IAM, restringindo quais usuários podem fazer a gravação em um período de tempo específico. Opção C: utilizar o S3
com a opção de policy privada e gerar pre-assigned URLs cada vez que um novo site de profile é criado. E a opção D, utilizar o Amazon CloudFront com CloudTrail, auditando o período de tempo que o profile das fotos é realizado, né, que é feito o upload. Então, Ele na D. D, Dado. legal. Quem tem X em qual lugar aí? Vamos fechar com X. Eu não falei errado, seria C. C de casa? Beleza. É. Quem acha mais que é C para mim. D? C de casa. Tá. Temos 2 Cs. Marquei aí o xizinho no C. Ah, beleza. Mais alguma opção? Beleza, então a resposta certa C de casa, tá? Vamos fazer um exercício de eliminação antes de chegar nela. Vamos pensar o seguinte, tá? A gente tem uma aplicação em que o usuário faz o upload da foto dele, ok? Isso lembra muito o S3, né? A gente sabe, nossa, é a opção perfeita para armazenar foto, vídeo, mídias em geral. Mas nesse momento a gente quer fazer a eliminação. Então a opção A, utilizar o Kinesis com CloudTrail, auditando o período de tempo que essas fotos foram armazenadas ali, que foi realizado o upload. Então vamos lá. O CloudTrail ele faz log do que acontece nos recursos, nos serviços da AWS. O que está entrando, por exemplo, em uma shard do Kinesis é um stream que só o Kinesis conhece, então eu não vou ter essa informação no CloudTrail associando o usuário que fez o upload daquela foto. Uma outra coisa também que a gente tem que ter em mente é o armazenamento padrão do Kinesis é de 24 horas. E aqui ele fala que o profile, né, que a imagem tem que estar acessível por até uma semana. Dá para estender o shard do Kinesis até o prazo de uma semana? Dá, mas isso é muito custoso, é muito caro. O Kinesis ele é mais voltado à ingestão de stream em tempo real. Então imagina que eu tenho milhares de dispositivos de IoT enviando as imagens, ok, eu consigo receber isso no Kinesis, mas geralmente o Kinesis ele é temporário, ele vai salvar isso em algum tipo de storage permanente, que comumente é o S3 ou um Elasticsearch, algum outro armazenamento durável, tá bom? Então não dá muito match com o que o serviço está pedindo para atender com o Kinesis, e essa parte do CloudTrail também não combina. Vamos ver a opção B. Ele fala em utilizar o Amazon EBS com políticas do IAM restringindo o horário que os usuários podem acessar, fazer o upload. Faz o menor sentido, né? Assim, o EBS ele vai estar taxado a uma EC2, ok? IAM Policy é um usuário do IAM que a gente cria para performar alguma coisa nos serviços da AWS. Então não tem nada a ver. Gravação no EBS, quem faz é EC2. E ela faz essa gravação com base nas permissões ali de file system, ou seja, do sistema operacional que eu estou utilizando. Seja o ext4, seja NTFS ou qualquer forma de montagem que eu utilize ali nos meus discos, beleza? Opção D, utilizar o CloudFront com CloudTrail. Pessoal, o CloudFront vai receber essas fotos e vai armazenar onde, né? Ele até pode ficar ali de front-end para salvar no S3, mas não tem nada disso aqui no meu cenário. E o meu usuário ele tem que recuperar essa foto dentro de uma semana. E aí? Ele vai conseguir buscar onde se o CloudFront não salvou em nenhum lugar. E uma vez mais, essa parte do CloudTrail para auditar quando foi feito o upload, até dá para a gente colocar alguma função de Object Level bem detalhada para a gente pegar, por exemplo, uma função de get, um put ou um post nesse caso, mas é uma solução dura, ok? E não tem onde armazenar nesse caso. Então realmente o S3 com Pre-Assigned URL
atende como uma luva o cenário. Então esse Presilent URL é uma URL temporária que é utilizada, onde você tanto consegue fazer get, download dos arquivos do S3, como também salvar os arquivos lá baseado nessa mesma Presilent URL. Como ela é gerada, geralmente o exame de certificação não cobra esse tipo de coisa, tá? Mas é a partir de uma combinação de Access Key, a AWS chama de Signed For, tem um método específico que ela consegue fazer isso localmente, e aí geralmente você utiliza um SDK para isso, né, um pouco mais voltado aí ao exame, ao estudo de dev, mas uma vez que isso bate no S3, ele consegue entender aquela assinatura que é um usuário do IAM que tem autorização para fazer isso, e aí ele deixa performar aquela ação, por assim dizer. Beleza? Beleza. Legal. Tem mais alguma dúvida, mais alguma coisinha que vocês queiram sincronizar antes da gente fechar esse Web4 Meeting? Eu queria só deixar uma informação. Pois não. Eu estava marcado o meu exame para amanhã, né? Aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Moro no Recreio. Tá. E lá no centro da cidade tinha marcado para o sábado, que era mais tranquilo para ir para lá, né? Ligou uma pessoa dos Estados Unidos, da PSI, para cancelar meu exame. E segundo ela, a menina, conversei com ela, já estava bem chateada da minha vida, não tinha mais data antes do dia 23, que é o dia que já virou a prova para C02, né? A nova, né? E eu questionei ela demais, pô, mas eu estudei para C01, tem serviços que não estão nela, não sei quanto vai mudar, né? Até fiquei na dúvida. E aparentemente eles conseguiram um encaixe para mim na segunda-feira. Eu vou fazer a prova na segunda-feira aqui no Rio. Beleza. Depois de 10 minutos me ligou novamente, conseguiu encaixe. Mas a priori, quem quiser marcar agora, eu acho que não vai conseguir data antes do dia 23. E, consequentemente, já vai cair na C002, né? Na nova versão da prova. Então, provavelmente vai ter que se preparar já para a nova versão, com a nova versão em mente, tá entendendo? Entendi. Não com a versão anterior. Tá. E você tentou no concorrente da PSI ou não? A View não tinha data. Não sei se ela já está antecipando a mudança da prova, tá entendendo? Ela não tinha nenhum dos 3 que tem aqui no Rio de Janeiro, Tá. né? Mas, tinha com a View. Tá, mas isso está relacionado à disponibilidade dos centros de exame, não tem a ver com a prova, tá? Mas tinha as datas, assim, elas desapareceram, tá entendendo? Sim, sim, mas... Eu tinha as datas e eu marquei com uma semana de antecedência, quase 2. E aí eu vi as datas antes e depois elas não aparecem mais. Agora, quando eu entro, se você entrar no sistema, ele só te dá data a partir do dia 23. Tá, não, mas o que eu quero frisar com você é que isso não tem a ver com o exame de certificação em si, tem a ver com a agenda do centro em que você está procurando. E esse negócio da agenda do centro é um negócio bem chatinho, porque quem abre essa agenda é o próprio centro, que ele disponibiliza lá, tanto para PSI quanto para View, e aí a partir disso a gente consegue agendar. E aí o que acontece? Às vezes o pessoal não abre a agenda, o pessoal esquece, ou eu já vi caso também de ter um remanejamento, por exemplo, a agenda abriu por default, mas o funcionário lá, que era um centrozinho bem pequenininho, ia sair de férias e não tinha nenhum outro funcionário treinado, autorizado para aplicar. Então são coisas referentes ao centro em si. O ruim é que alguns lugares têm menos opções, né? Se fosse aqui em São Paulo, assim, a quantidade de centros que você tem para agendar e procurar é bem maior. Aqui no Rio são só 3. Só 3. Não, e tem lugares assim que você tem que se deslocar 300, 400 quilômetros para o mais próximo. Mas legal, fica aí o adendo para o pessoal, se quiser agendar em cima e antes do dia 22, o faça o quanto antes e fique esperto, às vezes você vai ter que se deslocar, né? Pegar um ônibus para uma outra cidade ou quiçá outro estado. Mas aí é só abrir a agenda. Pode muito bem acontecer, pode acontecer. Mas legal, boa dica aí, pessoal que está protelando muito, já agenda o quanto antes. Legal, pessoal, mais alguma consideração? Não, muito bom, muito bom.
Não, legal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Assim, a construção desse Web for Meeting, de tudo que a gente faz, se não for vocês, realmente não existe propósito de existir, beleza? Qualquer coisa vocês me acham com facilidade. Boa sorte para quem vai prestar o exame nos próximos dias. Quem tem aí um médio prazo para se preparar e tal, se mergulha, né, de cabeça, estuda com afinco para fazer um bom exame de certificação, beleza? Beleza, obrigado, Diogo. Valeu, Diogo. Legal, brigadão pessoal. Muito obrigado, Diogo. Valeu mesmo. Valeu, Valeu, Diogo. Falou, muito bom. Bom final de semana, pessoal. Tudo de bom. falou igualmente. Para todos aí. Um abraço. Abração, tchau, tchau.